A paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário, o momento que você sentar para ver esse vídeo, para ler a palavra do Senhor com a irmã Mary, seja tocado com a verdade da palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia. Vem com a irmã Mary ler Bíblia, porque esta verdade te libertará. Amém, queridos? Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estamos terminando Apocalipse no dia de hoje, capítulo 22 de Apocalipse. Se você ainda não é inscrito no canal, tem desejo de ler o Apocalipse, já tem todo o livro, 22 capítulos gravados lá no YouTube, @Josimere de Souza 6227, Josi com Z, para você achar certinho lá. E se inscreva no canal, compartilhe se sentir no seu coração. Deixa seu like no começo desse vídeo, senão depois esquece. Não tem como saber quem foi que abençoou dando seu like. Mas eu quero já pedir para o Senhor Jesus te abençoar. Em nome do Senhor Jesus será glorificado através da sua ação. Que Deus abençoe a sua vida, que você, deixando seu like, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas. Amém, queridos? Vamos ler Bíblia? Aleluia, Jesus! Vamos fechar esse livro glorioso das revelações de João na ilha de Patmos, que diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Que versículo glorioso, irmãos! Que palavra gloriosa! Versículo 2. No meio da sua praça há uma outra margem do rio. Está a árvore da vida. Ó, irmãos, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, ó. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. É grande, né, irmãos? Se há um rio gigante, lindo, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e das folhas das árvores são para a cura dos povos. Aleluia, Jesus! Sabe aquela árvore que o Senhor Deus tirou do Éden, porque Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento, do bem e do mal, mas havia outra árvore que produzia a árvore da vida. Já pensou se eles, fossem tentados pela árvore da vida, né? Então, o Senhor tirou e plantou esta árvore, no meio da praça da Nova Jerusalém. Aleluia, Jesus! Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, a eternidade, irmãos. Uma vez eu era moça, assim, meus 14, 15 anos, eu vi um pregador pregando que se você quiser começar a medir ou ter uma noção do que é a eternidade, ele fez uma parábola, assim, bem fácil da pessoa imaginar o que é uma eternidade, né? Ele disse que se pegasse uma tampinha de garrafa PET e chegasse na beira do oceano, da praia, do Mar Grosso, ou de um lago, ou de um rio, e você começasse a dizer: eu vou começar a tirar com essa tampinha e colocar para outro lado, e tentar transportar o mar de um lado para o outro. Quando você conseguisse, você estaria começando a viver uma eternidade.
que é quase que impossível você conseguir fazer isso, irmãos. Não existe, não tem como você conseguir com uma tampinha de garrafa PET, né? Às vezes a gente veja eles fazendo essas pontes gigantescas, às vezes dentro do mar, né? Então eles fazem aqueles container, né? Contenção, né? E muito aparatos de mecanismos para tirar aquela água ali para eles poderem cavar, colocar os pilares, mas é minúsculo diante do gigantesco mar, né, que existe. Então, como seria possível nós medir a eternidade com Cristo, irmãos? Eternidade é eternidade, não terá fim. E nós reinaremos pelos séculos dos séculos com o nosso Senhor Jesus. Sejamos fiéis à palavra do Senhor, não adulteramos a palavra. Seguimos a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A certeza do cumprimento da profecia deste livro. Versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados que temem o que foi lido durante essa semana. Bem-aventurado aqueles que escutarem esses áudios, esses vídeos e guardar e buscar escrever o seu nome no livro da vida. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, da revelação de João na ilha de Patmos. É a Bíblia, irmãos. As admoestações e as promessas finais. Eu, João, diz ele, né, escrevendo, sou quem ouviu e viu estas coisas. Irmãos, é muita veracidade num versículo só. Aleluia, Jesus. Sinto a tua glória, Senhor. Obrigado, Jesus. Gratidão, Jesus. Nós não éramos merecedores, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Aleluia. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, não a mim. Então, irmão, você que começa, tem o privilégio de ver um anjo, tem o privilégio de sentir a glória de Deus. Irmãos, adore somente a Deus. Perdão. Gratidão por ver um anjo, ter uma intimidade com o Senhor, de ver as coisas celestiais. É maravilhoso, irmãos. Ter, né, o olfato, ter o paladar espiritual, os ouvidos espirituais abertos, a visão espiritual, ter os 5 sentidos do corpo espiritual sensíveis. É muito bom. Poder ver a manifestação do mal e também poder ver a glória do Senhor. É maravilhoso. Mas adore somente a Jesus. Amém? Perdão, irmãos. Somente a Ele adorarás. É desse jeito. Eu sinto a glória de Deus aqui. Muitos têm se perdido nisso, irmãos. Por ter uma intimidade tão grande com o Senhor. Acham que já são... E eu não vou repreender muito, porque até João teve não teve na hora o discernimento e adorou o anjo, né? Se prostrou-se diante dele, porque aquele que se acha, irmãos, né? A gente às vezes acredita que tá vendo uma glória tão grande, que foi segurado pelos anjos e que os anjos vieram e falaram. Eu já tive várias visões
do nosso pastor sendo guiado e segurado por um anjo, e é coisa linda porque eu não cheguei a contar para ele e ele realmente sentiu o anjo pegando ele no colo. Irmãos, foi lindo, extraordinariamente, assim, ó, o agir sobrenatural, né, na vida do pastor Josemar. Eu creio, irmãos, que João, ele não quis adorar o anjo, mas a atitude dele, né, de se dobrar para adorá-lo, o anjo já o repreendeu. Ele disse: não, 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 eu sou o seu conservo. Adora a Deus. Então, irmãos, que sirva esse exemplo de João aqui para nós hoje também. Vamos adorar somente a Deus. Somente a Deus, não a nos gloriar com a nossa intimidade com Deus, mas somente a Deus, adorar a Ele. Disse-me ainda: não sales as palavras, não seles. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo. O injusto continue na prática da justiça, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Olha só, não cele, quer dizer, não guarde em segredo o que eu te mandei escrever. O que eu mandei selar, ele não escreveu. Ele disse: não, guarde em segredo. Mas o que era, ele disse: não seles. Por quê? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Porque o dia e a hora ninguém sabe, irmãos. Ele deu os sinais, mas o momento, senão ia ter tanta libertinagem, todo mundo ia deixar para se preparar na sexta, porque no sábado Jesus ia vir. Então, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Amém? Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia, Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia, Jesus. Irmãos, se aquele que começou ontem, Deus está abençoando, abençoe. Se você tem 30 anos de fé, porque você já começou lá com seus 12 anos, você nasceu de berço evangélico, não critique aquele drogado, aquela irmã que chegou agora. Irmãos, o evangelho abraça. O santo evangelho do Senhor abraça. Lembra quando ele limpou Maria Madalena? Expulsou os 7 demônios, ela foi uma seguidora de Jesus e ela ajudava com todos os seus bens as viagens missionárias de Jesus e os seus discípulos. Irmãos, vamos abraçar. Não vamos pregar libertinagem, não, mas pregar o amor de Cristo, porque é o amor de Cristo que liberta. É o Espírito Santo, é a profecia da palavra deste livro que vai libertar, que vai causar a transformação necessária, mas temos que pregar amor. Nova criatura. Depois que crê em Jesus Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Enquanto não houver a transformação, está em processo de moldura, está em processo de libertação. Só vai receber, ser chamado nova criatura, quando deixar o velho eu para trás. Mas se nós só ficar lançando em rosto o que era, que evangelho que nós estamos vivendo, irmão? Como que nós vamos viver a palavra deste livro? Ele vai chegar e vai galardoar cada um segundo a sua obra. Como tem sido a tua obra para com o santo evangelho do Senhor, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura? Aquele que crer e ser batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Ezequiel 33 diz que se nós pregar ou anunciar o pecador do seu pecado e ele não querer se converter, o sangue dessa pessoa não está nas nossas mãos, mas sim ele pagará por o seu mal. Agora, se nós
saber que o pecador está no seu pecado e não o advertir, e não falar que o adversário está vindo contra ele, contra a salvação dele, contra lançar ele no abismo profundo, e nós não o advertir, o sangue desta alma, dessa pessoa, demandaria da sua mão. Ezequiel 33 nos diz isso. Então, como que nós não vamos pregar essa palavra fora, dentro e fora de tempo? Como que nós vamos ser tão... Como é que eu posso usar uma palavra certa para não querendo ofender ninguém aqui nesse vídeo, mas tão razoável, irmão, com uma coisa tão séria. Nós temos que sair do raso, nos revestir do poder de Deus, porque os tempos estão findos, irmãos. É só ler Apocalipse que dá para ver que fase nós estamos do Apocalipse. Irmãos, Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é fiel. Ele cumpriu até agora, ele vai cumprir tudo que nós lemos. E será cruel, será difícil para aqueles que estiverem no exército do inimigo. Então, se ajunte ao exército de Cristo. Aleluia! Oh, glória! Sinto o poder de Deus aqui, irmãos. Aleluia! Porque a cada uma a sua obra será retribuída, irmãos, segundo o que nós trabalhar para o Senhor aqui. Mas tem gente que não quer trabalhar e ainda não deixa quem quer ir trabalhar. Isso não é viver a Bíblia, irmãos. Aí diz que vive a palavra, que vive a Bíblia, irmãos, é antibíblico. Você impedir aquele que o Senhor capacitou, aquele que o Senhor enviou. Jesus querido. Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem nas cidades pelas portas, pelos grandes portais que nós lemos. Aleluia, Jesus. Da árvore da vida, que produz 12 frutos, cada um por mês, né? 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para as curas dos povos. Jesus, você terá acesso à árvore da vida. Eu sinto a glória de Deus aqui. Você sente a glória de Deus aí? Essa palavra é viva, né, irmãos? Bem-aventurado. Vamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, queridos. Aleluia. Versículo 15. Fora ficam os cães. Meu Deus. É forte esse versículo. Fora ficam os cães, os feiticeiros. Irmãos, lembrando que feitiçaria também é inveja, porque a inveja é podridão dos ossos, né? E a inveja é pior que a feitiçaria. Então, irmãos, ficarão de fora os feiticeiros. Por que não dizer os invejosos? Abençoe, irmãos, abençoe o seu próximo, seja em qual área for. Seja um abençoador e tu irás bem. Aleluia. Ficam de fora os cães, né? A mulher cananeia, Cirofenícia, que foi pedir para Deus libertar a sua filhinha que estava miseravelmente endemoninhada. Nós já lemos essa passagem em Mateus. Irmãos, e o Senhor disse que não era bom dar comida aos cães, porque a comida era dos filhos. Por que Jesus falou isso para aquela mulher? Porque a mulher cananeia, cirofenícias, eles adoravam a todo tipo de deuses, irmãos. Faziam sacrifícios ao deus Moloque, matavam suas criancinhas. Faziam sacrifícios ao deus Baal para terem riqueza. E ficarão de fora os cães, todo aquele que faz esse tipo de bruxaria, esse tipo de adoração satânica, satanismo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos.
que não geram o fruto do arrependimento e não gritam por socorro, né? Os idólatras, os idólatras que adoram imagens de escultura e que de si mesmo fazem imagem, que adoram a ficar horas a fio na frente de uma série de TV, mas não consegue meia hora ficar de joelho clamando por a comunidade ribeirinha da Amazônia, do Pará. Não consegue orar por Índia, 98 milhões de pessoas que não podem receber a Cristo. Idolatria. Ficarão de fora tudo aquilo que você tira o tempo de Deus. Você fica horas e horas nos joguinhos. Você tem tempo para tanta coisa, mas ligar na terra e ligar no céu. Uma oração intercessória por o teu vizinho que ainda não é cristão. Por algum parente. Por o teu bairro, por o teu estado de Santa Catarina. Pelo teu país, Brasil. Eu oro nessa hora assim, por mais intercessores, porque muitos estão tão enganados, com espírito de enganador, idolatrados em uma tela, idolatrados em uma novela, idolatrados em entretenimentos, idolatrados num domingo, em várias imagens que não podem ouvir. Estão na região do silêncio, aguardando o Mestre ressuscitar naquele dia. Eles são os santos que morreram por Cristo, mas não podem nos ouvir, irmãos. Nós lemos isso aqui nesta palavra. E eu acho engraçado que os líderes religiosos que ensinam e que constroem, que fazem essas imagens, eles sabem que não devemos ter imagens de idolatria, que não devemos amar aqueles que não têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, têm pés, mas não caminham. É um espírito um espírito enganador, irmãos, para mentir e guiar um povo em uma rota que não te levará ao céu. E só existe 2 caminhos: céu ou inferno. Fique no exército de Cristo. Escreva seu nome no livro da vida. Venha caminhar com a palavra do Senhor. Sendo fiel à palavra do Senhor, como ela diz que é. Gere o fruto do arrependimento e esqueça-se das obras da carne. É difícil, mas para viver uma eternidade com Cristo. Olha só, ficam de fora os cães. Aqueles que são mais fortes nessas coisas ocultas, né? Nessas seitas ocultas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, que não têm a pureza do evangelho, que se contaminam. Tudo que é do mundo eu uso e eu quero ir para o céu. Se a Bíblia diz que eu não posso me contaminar com as coisas do mundo, eu tenho que tirar eles da contaminação. Eu tenho que pregar o evangelho para eles. Mas eu não posso ser luz no meio das trevas. Se eu ser luz no meio das trevas, tudo vai brilhar ao redor e as trevas são dissipadas, irmãos. Não existe trevas onde há luz. Todos verão a minha luz e se iluminarão. Agora, se eu não consigo ser luz, se eu não consigo brilhar, se eu não consigo ser diferente, eu vou ser trevas junto com eles, irmãos, porque eu vou ser igual a eles. Eu não vou ter diferença nenhuma, eu não vou brilhar. Os assassinos, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos que não se arrependem, né? Que não saem da prática do mal, os idólatras, já conversamos, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha, nós sabemos que a mentira, o pai da mentira é o diabo, né? E o nosso Jesus, ele é a própria verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida.
E o inimigo feroz, Satanás, ele é a mentira, ele é o pai da mentira. Então, irmãos, ficarão de fora aqueles que amam e praticam a mentira. Então não fique olhando uma novela ou um filme chorando, achando que aquele ator morreu. Irmãos, daqui a pouco ele está fazendo outro filme. Não morreu nada, é mentira. E você fica ali sofrendo. Crianças, adolescentes viciadas em filme de terror. Não conseguem mais dormir sozinhos. Espanto noturno. Síndrome de perseguição. Tudo demônios atormentando os nossos adolescentes porque amam vídeos e filmes de terror. E os pais evangélicos permitem. Irmãos, não estamos guiando nossos filhos para o céu. Cuidado! Aqueles que guardam as palavras deste livro, da profecia deste livro, serão bem-aventurados. Então, irmãos, não vamos querer ficar de fora. Tá aqui, ficarão de fora os cães. Não entrarão na cidade santa. Aqueles que amam e praticam a mentira. Então vamos ver coisas que sejam documentários verdadeiros ou baseados em fatos reais, que seja, né? Não é coisa que não pese a sua alma. Filtre o que você vai passar para sua mente, que não seja coisas amaldiçoadas. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça da água da vida. Oh, aleluia. Recebe do quê? De graça. Da árvore da vida. Você não precisa pagar mais nada não, irmão. Jesus já pagou na cruz do Calvário com o seu sangue, com a sua vida. Então vai receber de graça da árvore da vida. Oh, aleluia. Sinto a glória de Deus aqui, irmãos. E o que Deus me manda eu entregar, eu entrego. Porque eu já paguei preço demais por negligenciar o meu chamado. Cuidado, cuida da sua casa, cuida da sua família. Tentamos, irmãos. Eu tento com todas as minhas forças cuidar dos meus. Eu amo. Eu protejo. Eu sou chata. Muitos me compreendem, muitos não. Mas eu quero estar com as minhas mãos limpas e meu coração puro. Sabendo que eu dei o meu melhor de mim, com a minha sinceridade da minha alma, para que todos venham entrar nas cidades pelas portas. Que nenhum venha adorar a outra imagem. Que nenhum venha se perder a salvação. Não dependendo de mim. Amém? Aleluia. Faça a mesma coisa. Siga exemplos bons. A conclusão do livro. Eu, a todos aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro, testifico. Eu, diz João, né, irmãos, escrevendo. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Irmãos, nós já lemos os 7 flagelos. Não é nada pouco o que vai passar os incrédulos que não creem na palavra deste livro. E agora, se aumentar ou diminuir, dizer assim, não, agora um pouquinho não faz mal. Vai entrar sim, Deus é bom, Deus é amor. Se tirar, irmãos, uma vírgula do que Deus está dizendo, não façais, senão não vai entrar. Vai passar pelos flagelos, irmãos. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não vai entrar. Se tirar. Então, se está escrito que não ameis o mundo e nem o que no mundo há, como que nós queremos entrar no céu com tudo que é do mundo? Como que nós vamos entrar?
Se tudo que o mundo usa, eu sou cristã, eu uso. Se tudo que o mundo faz de imoralidade, eu vou lá, faço, às vezes escondidinho, achando que Deus não vê. Deus vê. Irmãos, que palavra forte. E Deus está dizendo, vai tirar a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. A rua de ouro, os muros de cristais, vai ser tirado. Então vamos negar a nós mesmos, nossos prazeres da carne, para um dia termos uma eternidade nesta nova Jerusalém, com Ele na eternidade. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que palavra gloriosa, irmãos. Guardamos as palavras deste livro. Vivamos esta palavra, ainda que seja difícil aos teus olhos. Não é difícil se pedires a orientação do Espírito Santo. Ele ainda está conosco. Estamos aqui sendo guardados por ele. Por isso, peça para que você seja guiado por esta palavra. Que tudo que há de impureza na sua vida seja retirado em nome de Jesus. E você consiga viver alegre, feliz, santificando a sua vida para um dia nós poder estar com Ele, queridos. Porque o toque da trombeta vai soar. Em nome de Jesus, nós queremos estar prontos para estar lá com eles. Amém, queridos? Glória a Deus por este livro maravilhoso. Glória a Deus. Oh, maravilha, Senhor. Nós queremos ler as cartas de Paulo. Amanhã, se Deus assim nos permitir e não voltar, estaremos iniciando o livro de Romanos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor, queridos.